Bom dia. Vamos iniciar o nosso programa recitando as 3 Ave-Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, nós acabamos de celebrar a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E apareceu, na segunda leitura, uma mulher vestida de sol. Capítulo 12 do Apocalipse, tendo a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta imagem é fascinante, porque não é apenas uma mulher luminosa, é uma mulher luz. A roupa dela é o sol, a coroa dela são estrelas, o calçado dela é a lua. Nós encontramos alguma coisa parecida no Antigo Testamento, sobretudo no profeta Isaías, em que se fala de Jerusalém luminosa. Jerusalém, resplandece de luz para que os teus filhos caminhem ao fulgor da tua glória. Mas a imagem que aparece no capítulo 12 do Apocalipse é única. Esta mulher está grávida e dá à luz um menino que vai reger as nações com cetros de ferro. É óbvio quem é este menino. Quem lê o Salmo 2 já entende. Este menino é o Messias, que vai reger as nações com cetros de ferro. E a mãe deste menino é Maria. Alguns dizem que esta mulher do Apocalipse é a igreja. Mas a igreja nunca aparece no Novo Testamento como mãe de Cristo. A igreja aparece como esposa de Cristo na carta aos Efésios, capítulo 5. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Assim os maridos devem amar as suas mulheres. Aparece no Apocalipse como a esposa do Cordeiro, a Jerusalém Celeste. Esta é a igreja. Mas como mãe de Cristo, nunca aparece a igreja com este título. Maria, porém, é mãe de Jesus. Esta mulher que é mãe desta criança, que está gritando em dores de parto para dar à luz a esta criança, evidentemente é um sinal, porque Maria Santíssima não sentiu dores ao dar à luz. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. O parto dela foi milagroso. Ela conservou a sua virgindade. Se ela sentiu dores, não foi pelo nascimento de Jesus, mas por acompanhar a paixão de Jesus, por sofrer a perseguição de Herodes, o exílio para o Egito, depois a crucifixão do seu filho. Tudo isso são dores, dores, dores. Mas essa mulher está no céu e ela está revestida de luz. E quem é luz? A luz é Deus. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Esta mulher cheia de luz, cheia de Deus, é aquela que um dia o anjo Gabriel chamou de cheia de graça.
ela está de tal forma repleta da graça divina que nela não há lugar para o pecado, nem para o pecado original, que nós recebemos de Adão, nem para o pecado atual, que nós contraímos após o pecado original ter sido recebido em nós. O pecado original e o pecado atual estão ausentes em Maria. E ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Como assim? Ela foi preservada do pecado que ela deveria ter recebido por geração de sua mãe Ana e de seu pai Joaquim. Foi preservada do pecado original em previsão dos méritos de seu filho. Seu filho Jesus ainda não havia se feito homem. Seu filho Jesus não tinha ainda nascido, nem se sacrificado por nós no Calvário. Mas, em previsão dos méritos dele, Maria Santíssima recebeu a graça. E esta graça ela recebeu desde o primeiro instante da sua conceição, que por isso é chamada Imaculada Conceição. Ela não recebeu o pecado original e nunca cometeu o menor pecado venial. Cheia de graça é o nome mais bonito ainda do que Imaculada Conceição. Porque Imaculada quer dizer sem mácula. Mas é algo negativo, é uma privação, sem alguma coisa. Cheia de graça é algo positivo, você está com a graça em plenitude. Você pode dizer, sem errar, que um cachorro é concebido sem pecado original, evidente. Mas o cachorro não tem graça. Muito menos ele é cheio de graça. Porque esta terra, os astros e o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Um cachorro, um animal, um pássaro, uma flor, os astros, embora sejam criaturas de Deus, nunca serão filhos, nunca poderão chamar a Deus de Pai, nunca poderão dizer, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Não têm e nunca terão a graça, mas nós temos, nós pelo batismo. Fomos concebidos em pecado e fomos lavados no batismo e recebemos a graça. Maria Santíssima, porém, não precisou ser lavada no momento posterior à sua concepção. Ela não foi concebida em pecado, nasceu em pecado e depois foi purificada. Não. Ela já foi concebida sem a mancha do pecado original. Há duas maneiras de salvar uma pessoa. Uma delas é tirando do buraco depois que ela caiu. Uma outra, mais excelente, é impedir que ela caia no buraco. Nós fomos salvos da segunda maneira. Caímos no buraco do pecado original e fomos salvos pelo batismo. Maria foi salva da primeira maneira. Ela nem sequer chegou a cair no buraco. Nem sequer chegou a contrair o pecado original. Ela foi salva, mas só foi salva porque alguém mereceu a salvação para ela, e não foi ela. Foi o seu filho Jesus. Foi salva em previsão dos méritos de seu filho. Assim, ela pode chamar a Deus de Salvador, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, sem nunca ter sido pecadora. Que coisa maravilhosa! Vocês não acham maravilhoso olhar para Maria? Uma vez perguntaram a Santa Bernadette, Nossa Senhora é bonita? E ela respondeu, se Nossa Senhora é bonita, se você visse Nossa Senhora, o seu desejo seria morrer para vê-la eternamente, porque ela, sem pecado, é cheia de graça, e a graça resplandece e encanta. Uma alma em estado de graça é algo que nos deveria deixar pasmados, porque a graça, ela torna a alma semelhante a Deus. Em estado de graça, você não se torna Deus, mas você se torna
puro como Deus, santo como Deus, brilhante como Deus. Assim como a analogia clássica, o ferro ao contato com fogo não se torna fogo, mas se torna quente como fogo, vermelho como fogo, brilhante como fogo. Assim é Maria Santíssima. Ela não é Deus, ela não é deusa, ela é uma criatura, e como criatura, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, ela é menor do que o átomo, porém, ela foi, por graça, elevada por Deus até o mais alto possível, acima, inclusive, dos anjos, que são superiores a ela em natureza. Os anjos a servem como rainha, embora a natureza dela, que é humana, seja inferior à natureza angélica. Porque Deus escolheu os pequenos para exaltá-los. E é exatamente isso que ela canta no Magnificat. O dogma da Imaculada Conceição foi definido pelo Papa Pio IX, que é o Beato Pio IX, em 1854. Este dogma ainda não era dogma, ainda não havia sido definido quando Nossa Senhora foi encontrada pelos 3 pescadores nas margens do rio Paraíba. Aqueles 3 pescadores, Felipe Pedroso, Domingos Garcia e José Alves, quando encontraram primeiro o corpo, depois a cabeça da imagem, ao lançarem as redes para tentar encontrar peixes para a refeição do governador, e por último encontraram peixes em quantidade, embora eles tivessem passado um tempo enorme sem encontrar nada, esses pescadores, quando encontraram esta imagem, encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem provavelmente não foi fabricada pelos anjos, nem tem origem sobrenatural. Alguém deve ter feito a imagem. Talvez esta imagem tenha por um acidente se quebrado. E alguém deve ter jogado no rio por respeito. O que se faz com um objeto sagrado que se quebra? Uma imagem você não pode queimar, porque o material dela não se queima. O que fazer? Um destino digno seria jogar no rio. É possível, é uma possibilidade, uma hipótese. Alguém deve ter jogado no rio porque ela se quebrou, mas ela se deixou encontrar. Maria Santíssima deixou-se pescar pelas redes daqueles 3 pescadores. E um deles, o Felipe Pedroso, construiu um altarzinho na sua casa, que foi o primeiro oratório daquela imagem, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que por ter sido encontrada, foi chamada pelo povo de imagem Aparecida. Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Repito, o dogma não havia sido definido, mas foi sob este título que ela quis ser pescada por nós brasileiros. Como se ela dissesse: brasileiros, sede imaculados, como eu sou imaculada. Que o pecado não entre em vós, como não entrou em mim desde o primeiro instante da minha conceição. E assim como eu fui repleta de graças, vós, brasileiros, deveis buscar as graças de Deus com todas as forças. É bonita este sinal. O encontro da imagem é uma coisa tão singela que quando os estrangeiros perguntam como foi a aparição, não houve aparição. Ela não apareceu para um vidente, não falou, não disse uma mensagem, uma palavra, como aconteceu lá no México com o índio Juan Diego, como aconteceu em Fátima com os 3 pastorinhos. Não houve uma coisa retumbante como o milagre do sol, que começou a girar, parecendo que ia cair na cabeça das pessoas, como lá em Fátima. Não houve nada. Não houve um vidente que conversou com ela, não houve uma mensagem particular, não houve um milagre retumbante, houve simplesmente um encontro de uma imagem tosca, feita de terracota, que não é um primor de belas artes. E esta imagenzinha foi venerada, não é um ídolo,
porque um ídolo é a imagem de um falso Deus a que se presta culto. Maria não é Deus, muito menos falso Deus. E a imagem de Maria não é um ídolo. A imagem foi venerada como nós veneramos a bandeira nacional, não por causa do pano da bandeira, mas por causa do Brasil. A imagem foi venerada na casa daquele pescador, porque ela representava a Mãe do Céu. E daí começaram a acontecer milagres. E aquela casa já não coube mais, foi necessário construir uma igreja, uma basílica. E em 1980, quando esteve no Brasil, o Papa São João Paulo II consagrou a Basílica Nova, a Basílica atual de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que inclusive se desvinculou do município de Guaratinguetá. Tornou-se um município emancipado, por causa da afluência de peregrinos e da importância religiosa da cidade. Esta é a história de Aparecida, uma história simples. O que esta imagem tem a nos dizer? O próprio silêncio já é eloquente. Como se Nossa Senhora dissesse para nós, brasileiros, é preciso falar pouco e trabalhar muito. A posição da imagem em forma de mãos juntas indica que nós, brasileiros, devemos orar. E o fato de ela ter sido deixada capturar pelas redes significa que ela se torna prisioneira dos nossos amores, se nós quisermos recebê-la em nossa casa. E o fato de que depois que a imagem foi pescada, os pescadores conseguiram peixe em abundância, lembra o caráter providente de Maria. Quando ela se preocupou com a falta de vinho em Caná, preocupou-se também com a falta de peixe, a falta de alimento para aquela refeição tão importante em que um governador iria passar por Guaratinguetá para fazer refeição. Tudo isso é Maria para nós. Nós, brasileiros, temos Maria por mãe, rainha e padroeira. A princesa Isabel, grande devota de Nossa Senhora da Conceição, sob o apelido de Aparecida, resolveu cobrir aquela imagem com um manto que nós temos até hoje, um manto azul, não é? E colocar uma coroa sobre a sua cabeça. A mesma coroa que ela, Princesa Isabel, poderia usar um dia. Mas ela disse, ainda que eu nunca venha sentar-me num trono, eu quero que tu, ó Senhora Aparecida, reines sobre este país. Esta mensagem, estas palavras da Princesa Isabel deveriam ser nossas. Quem deve reinar aqui é Maria, para que Jesus reine mais perfeitamente, porque o reinado de Jesus vem quando Maria vem. Como Jesus veio ao mundo por ela, será por ela que ele virá uma segunda vez ao mundo. Portanto, que venha a nós o reino de Maria, para que venha a nós o reino de Jesus. Que seja feita em nós a vontade de Maria, para que mais perfeitamente seja feita a vontade de Jesus, seu filho, porque ela nunca quis, nem pôde querer, nada que fosse diferente daquilo que o seu filho quer. A submissão a Maria, e na forma mais radical, a consagração a ela na qualidade de escravo por amor, não por coação, é a maneira mais perfeita de nós nos entregarmos a Jesus e de adquirirmos a perfeição. Tudo isso está maravilhosamente explicado no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Guignon de Montfort, e quem quiser pode ler o livrinho que eu escrevi sobre isso, que é o Livro de Ouro ao Alcance de Todos, uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Lembremos que esta mulher vestida de sol tinha um adversário, era um dragão cor de fogo, com 7 cabeças, e este dragão queria devorar o menino tão logo ele nascesse. Mas não conseguiu devorá-lo, porque o menino subiu para o céu, o menino foi arrebatado para junto de Deus.
quer dizer, pela sua ressurreição e pela sua ascensão. Então o dragão foi fazer guerra contra a mulher e depois contra os descendentes da mulher, que somos nós, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Estamos em um campo de batalha. Não há neutralidade possível. Ou você está do lado do dragão, que quer devorar o menino e quer perseguir os descendentes da mulher, ou você está do lado da mulher, que deu à luz este menino e que está nos socorrendo. De que lado você quer estar? Eu já escolhi, eu estou do lado dela. Nós que fomos batizados devemos confirmar diariamente os votos do nosso batismo, reafirmando a nossa adesão a Cristo e a sua mãe Maria Santíssima, para seguir a Ele carregando a nossa cruz todos os dias da nossa vida e renunciando a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Se é Maria Santíssima que deve reinar em nosso país, então devemos afastar tudo aquilo que é do maligno. Lembremos que o dragão, a antiga serpente, diabo ou Satanás, assim fala o Apocalipse sobre este dragão, no capítulo 12, este dragão queria devorar o filho da mulher. Por quê? Porque ele é o homicida desde o princípio. Por ser homicida, ele quer matar. Matar a quem? Um homem, evidentemente. Mas entre os homens, ninguém reflete melhor a imagem de Deus do que as crianças. Por isso, de todos os homicídios, aquele que mais agrada ao demônio é o homicídio de crianças, o aborto. O aborto não é apenas mau, ele é horrível. Ele não é apenas grave ou gravíssimo, ele é, segundo as palavras do Concílio Vaticano II, nefando. Nefando quer dizer que não se pode nem falar. Nefando. Ele é abominável, que não se pode nem dizer o nome. Deveria ser assim. E se este crime nefando, abominável, que tanto agrada ao demônio e tanto ofende a Deus, ainda está em nosso país, porque ninguém resolveu revogar este ato normativo aqui, vergonhoso, editado em 98, a norma técnica Prevenção e Tratamento dos Agravos da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, se o Brasil ainda está financiando o crime do aborto com dinheiro público, se o meu e o seu imposto estão sendo usados para pagar médicos para matar inocentes, se o aborto no Brasil é um crime oficializado, se à margem da lei, à margem da Constituição, ao arrepio da ordem jurídica, há portarias, normas técnicas ensinando a fazer aborto e aconselhando a fazer, nós não podemos esperar a paz em nosso país. Faço minhas as palavras de Santa Teresa de Calcutá. O aborto é o pior inimigo da paz. Se é permitido a uma mãe matar o seu filho, como podemos, então, impedir que os homens se matem uns aos outros? Perguntava Santa Teresa de Calcutá. Se o aborto é o maior inimigo da paz, não devemos esperar que o Brasil vai gozar de paz enquanto houver um aborto nos hospitais públicos, enquanto houver um CISAM lá em Recife, praticando aborto em criancinhas de 23 semanas, como aconteceu com aquela bebê, filha de uma outra criança de 10 anos, que foi cruelmente assassinada com uma injeção de cloreto de potássio no coração. Que coisa horrenda! Não podemos esperar paz no Brasil enquanto houver em São Paulo o Hospital de Jabaquara, ou então o Hospital Pérola Byington, ou então o Hospital Maternidade Fernando Magalhães, no Rio de Janeiro, ou então o Hospital Materno Infantil em Goiânia, fazendo abortos, abortos e mais abortos.
Aborto não é ato médico. Aborto é um ato criminoso. E médico é alguém que defende a vida. A medicina só existe para isso. Quando o médico deixa de defender a vida e passa a matar, ainda que ele pareça que é médico, porque ele usa um uniforme branco, porque ele usa os instrumentos cirúrgicos de um médico, porque ele usa álcool em gel e porque ele usa as luvas e as máscaras, ele é um assassino. Assassino com todas as letras. Podem até dizer que ele é médico, mas quando ele está fazendo o aborto, ele deixou a sua profissão, renegou o seu juramento de Hipócrates e se transformou no pior dos criminosos. E não adianta dizer, mas a lei permite. Não permite, mas ainda que permitisse, seria uma corrupção da lei. Não seria lei, porque toda a lei dos homens só tem força de lei enquanto deriva da lei natural. Se em algum modo desvia da lei natural, já não é lei, é a corrupção da lei. Palavras de Santo Tomás de Aquino. Portanto, se o aborto é de tal modo abominável, e se nós temos ainda centros especializados em abortar, e nós temos aqui esta norma técnica horrenda, que depois foi piorada no governo petista, e depois foi acompanhada de portarias para fazer um protocolo de justificação do assassinato intrauterino. Enquanto isso for feito e o nosso presidente Bolsonaro, o nosso Ministério da Saúde e nós brasileiros formos covardes em dizer isso não é comigo, então eu vou deixar, isso é covardia, isso é falta de amor ao próximo. Não podemos esperar a paz para o Brasil. Devemos esperar castigo, porque sangue inocente derramado merece castigo. É um sangue que clama aos céus, como o sangue do justo Abel, assassinado por seu irmão Caim. É um sangue pedindo a Deus justiça, e a justiça aqui é um castigo para nós. Tomemos muito cuidado, portanto. Mais uma vez eu parabenizo a deputada Cristo Nieto, parabenizo o seu projeto 2893 de 2019, que pretende revogar totalmente o artigo 128 do Código Penal com seus 2 incisos, destruindo não só o aborto, mas qualquer tipo de não punição do aborto. E peço a Nossa Senhora Aparecida que não abdique do seu título de rainha em favor do seu inimigo. Que nós, brasileiros, nunca ousemos tentar expulsar Maria Santíssima de nossa pátria para dar lugar a Satanás. Que ela reine sobre as criancinhas por nascer, as nascidas, que ela reine sobre as crianças e os jovens, sobre as famílias, sobre os idosos, que ela seja a nossa rainha universal, para que Cristo seja também o nosso Rei universal. É o que eu desejo e é o que eu peço para todos. Vamos então agora terminar fazendo a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Guilhom de Montfort, de Santa Genebreta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.